Oi, gente! Hoje vamos falar um pouquinho sobre as unidades de conservação. Mas o que seria a unidade de conservação? As unidades de conservação são definidas como áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público, pelo municipal, o estadual e o federal. De acordo com o artigo 1º da Lei de número 9.985 de 2000, as UCs elas são consideradas espaços territoriais, juntamente assim com os recursos ambientais dela também. E nesses recursos ambientais vai ser incluídas as águas jurisdicionais, que aí ela vai apresentar todas as suas características naturais que vão ser bem relevantes. As unidades de conservação elas vão ter como função guardar a representatividade das porções significativas, falando ecologicamente, sobre as populações, os habitats, os ecossistemas também, de todo o nosso território nacional, o qual aí ele vai preservar todo o patrimônio biológico existente. Além disso, elas vão garantir o uso sustentável dos recursos naturais encontrados naquela região de forma racional, e aquelas comunidades do entorno vão ter todo o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. E essas unidades de conservação elas vão ter uma importância gigantesca para vários pontos, como manutenção dos serviços ambientais, esses serviços que oferecem à natureza. A natureza ela vai trabalhar para a manutenção da vida e todos os processos que acontecem nela. E aí a gente também tem a regulação da quantidade e da qualidade da água. E aí o que seria isso? Porque essa unidade de conservação ela é muito importante e bem protetora, tanto das nascentes como dos mananciais. E aí eles vão formar as grandes bacias hidrográficas que vão abastecer as cidades. Então, por isso, isso é um ponto muito importante. Outro ponto bem importante é a fonte de alimentos saudáveis e diversificados que essas UCs oferecem. Para isso, a produção agrícola ela vai depender de vários fatores, como a qualidade do solo, a qualidade da água, a polinização das espécies que habitam ali nas unidades de conservação, no caso, as de uso sustentável, que pode se habitar. E dentro dela temos algumas áreas verdes, tanto para lazer como para educação e também para cultura. Mas por que a gente tem isso dentro dessas unidades? Porque a gente sabe que a partir das visitações dessas unidades, isso vai induzir com que a sociedade ela fique alerta para a importância dessa conservação da natureza, sabe? Então, é muito importante essa visitação para com que eles vejam como funciona e como tudo é conservado. A fertilidade dos solos ela também vai receber o auxílio das unidades de conservação. Por quê? Porque ali ela vai melhorar a qualidade do solo, vai oferecer uma melhor regulação do equilíbrio hídrico, vai ter o controle da erosão nas encostas, também vai prevenir contra assoreamentos dos cursos d'água e também vai ajudar na conservação da qualidade do solo e na regulação do clima. Então, todos esses fatores contribuem para a fertilidade dos solos e a estabilidade nas encostas. Olá, eu me chamo Natália e eu vou falar um pouco para vocês sobre o que seriam as unidades de conservação. E o seu principal objetivo é a conservação. A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. E esse órgão ele tem como objetivo proteger e conservar essas áreas, bem como as espécies em risco de extinção. Um outro objetivo desse órgão é preservar e restaurar os recursos e os ecossistemas naturais, além de valorizar a diversidade biológica desses espaços. Essas unidades de conservação, ou UCs, como podemos chamar, são classificadas de duas maneiras. A primeira delas são unidades de proteção integral. Essas unidades têm como objetivo preservar a natureza, bem como a utilização dos seus recursos naturais de forma indireta. Isso porque não vai envolver consumo, coleta ou danos aos recursos naturais ali presentes. Esse tipo de UC é mais restrito, uma vez que está voltada para pesquisas relacionadas com a diversidade biológica do local. Dentro dessa categoria de proteção integral, existem 5 tipos de unidades de conservação. A Estação Ecológica, ESEC, Área Natural Restrita, onde as pesquisas científicas são permitidas somente com autorização prévia.
A Reserva Biológica, a REBIO, a área natural restrita, que tem como intuito a preservação da fauna e da flora. O Parque Nacional, que possui extensas áreas naturais que abrigam fauna e flora de grande importância ecológica e cênica, e visitas são permitidas. Temos também o Monumento Natural, a MONA, locais singulares e raros que apresentam grande importância ecológica e cênica. Temos também o Refúgio da Vida Silvestre, chamada de REVES, que são ambientes naturais que garantem a reprodução de espécies da fauna e da flora, e esses locais não possuem visitas públicas. A segunda classificação de UCs são unidades de uso sustentável. Elas têm como objetivo a conservação da natureza. É um aliado ao uso sustentável dos seus recursos naturais. E nesse caso, essas unidades de conservação, elas vão ser destinadas para a promoção de atividades educativas relacionadas com a sustentabilidade. E elas são 7. Área de Proteção Ambiental, APA, Área de Relevante Interesse Ecológico, ARE, Floresta Nacional, a FLONA, Reserva Extrativista, a RESEX, Reserva de Fauna, a REFAO, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RDS, e a Reserva Particular do Patrimônio Natural, a RPPN. E sobre as unidades de conservação aqui no Brasil, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, é responsável pelas unidades de conservação em nível federal. Já nas esferas estadual e municipal, são os sistemas estaduais e municipais de unidades de conservação que cuidam dessas reservas. Alguns exemplos de UCs aqui no Brasil, mais conhecidas são a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, que fica no Tocantins. Temos também a Reserva Biológica de Poço das Antas, no Rio Grande do Sul, e o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, no estado do Rio de Janeiro. Então, gente, depois de conhecer um pouco sobre os tipos de unidades de conservação que existem, é necessário falar um pouco sobre as leis. Já foi mencionado por Bruna que as unidades de conservação começaram a partir da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Só relembrando, essa lei instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, e ela estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Outra lei importante que deve ser mencionada é a Lei número 11.516, de 28 de agosto de 2007. Essa lei criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Entre outras atribuições, o ICMBio passou a ser o principal órgão executor do SNUC e, consequentemente, ele passou a gerir e proteger as unidades de conservação que existem em todo o território nacional. Antes, essa atribuição era respondida pelo IBAMA. Outra lei bastante importante para falar de unidades de conservação é uma lei recente, que é a Lei número 13.668, datada de 28 de maio de 2018. E essa lei, em um dos seus artigos, ela diz que o ICMBio vai estar autorizado a selecionar instituição financeira oficial, ou seja, Caixa, Banco do Brasil ou Banco da Amazônia, e vai estar dispensada a licitação para se criar e administrar fundo privativo a ser integralizado com recursos oriundos da compensação ambiental, de que trata o artigo 36 da Lei 9.985, que foi a lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. E essa lei, basicamente, ela diz que, a partir da publicação dela, né, o ICMBio vai poder criar um fundo para poder as empresas que causaram algum dano ao meio ambiente, como, por exemplo, na criação de hidrelétricas, essas empresas vão compensar o governo através desse fundo, ao invés de esperar essas empresas fazer alguma ação. Outros parágrafos dessa lei, outros artigos, falam de
iniciativa privada poder entrar nas unidades de conservação, fazendo investimentos na questão da educação ambiental. Porém, isso gera grande polêmica, porque possa ser que isso não seja benéfico para as unidades de conservação. É um assunto para ser muito debatido ainda. Depois de falar um pouco dessa parte jurídica, é bom falar um pouco dos órgãos, que fiscalizam. O ICMBio, ele fiscaliza e gere as unidades de conservação federais. A nível estadual, temos a Agência Estadual de Meio Ambiente aqui em Pernambuco, que é o CPRH. E a nível municipal, aqui falando do Recife, onde temos as unidades de conservação da natureza e as unidades de conservação da paisagem, temos o Sistema Municipal de Unidades Protegidas, que vai gerir essas unidades de conservação. Citando algumas, é impossível citar todas que existem no Brasil. Nós temos a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, temos o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que fica no Rio Grande do Sul, o Refúgio Estadual da Vida Silvestre do Rio Pandeiros, que fica em Minas Gerais, todos esses a nível federal. Temos também a APA Aldeia Beberibe, que fica no município de Camaragibe, o Parque Estadual Serra do Areal, que fica em Petrolina, e o Refúgio de Vida Silvestre Mata de Santa Cruz, que fica na ilha de Itamaracá, que são algumas unidades de conservação a nível estadual, falando de Pernambuco. E falando a nível municipal, falando do Recife, temos a UCN São Miguel, que fica no bairro de Afogados, e a APA Açude de Apipocos, que fica no bairro de mesmo nome, aqui na zona norte do Recife. Então é isso, gente. Obrigado por acompanhar nosso vídeo até aqui. E qualquer dúvida, estamos à disposição.